Irmãos, vocês se lembram em qual capítulo que nós estamos, qual verso que nós estamos de 1 Pedro? Na última ocasião que nós estivemos aqui, nós conseguimos concluir o primeiro capítulo de 1 Pedro. Esse primeiro capítulo tem aí os seus 25 versículos e nós trabalhamos dentro do possível, cada um deles, observando e aprendendo aquilo que Deus queria ensinar a esse povo que Pedro escreveu, mas também, apesar de dias tão distantes, ele também deseja nos ensinar, e eu creio que tem sido assim na vida dos irmãos, porque também tem sido na minha vida, ao estudar essa carta. Nós estamos estudando esta carta por conta daquilo que é o nosso tema do ano, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Essa carta nos fala sobre isso. É certo, irmãos, que toda a Escritura fala sobre isso, mas de uma maneira um pouco mais específica, a gente pode observar, como temos feito, que isso se torna mais claro aqui nessa carta por conta do contexto que os crentes estavam vivendo. E a gente já falou bastante sobre o que foi o contexto, crentes que estavam sendo perseguidos, e por conta disso, Pedro é usado por Deus para encorajar esses crentes para que eles continuassem a sua caminhada cristã, para que eles se lembrassem, para que eles aprendessem um pouco mais do que significava a vida cristã. Então, Pedro tem esse objetivo de encorajar esses crentes, e ele faz isso aí até o 12º versículo. Mas a partir do 13º, a partir do versículo 13, Pedro vai apresentar algumas ordens, ou dar algumas ordens daquilo que esses crentes deveriam também fazer. Então, Pedro não tinha apenas o objetivo de encorajar, mas de corrigir algumas coisas que esses crentes estavam deixando de colocar em prática. E é por isso que ele vai fazer uma série de ordens. Como eu disse, começa no versículo 13, e nós vimos cada uma destas ordens até o versículo de número 25. No versículo 13, só para relembrar, aqui Pedro vai ordenou que esses crentes pudessem cingir o seu entendimento, serem sóbrios na graça e esperar, ou serem sóbrios e esperar pela graça em Cristo. Depois ele também vai dar uma outra ordem ao dizer que eles deveriam ser santos, como foi dito aqui no início e citado, no próprio texto. Eles deveriam ser santos como Deus o é. Além disso, ele também os exorta, ordena, para que eles vivessem de maneira temente a Deus. E a última coisa que nós tratamos, uma última ordem que vimos, que está aí do versículo 22 ao 25, é que eles deveriam amar uns aos outros. Então nós concluímos todo o primeiro capítulo e entramos no capítulo de número 2, aonde nessa noite nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos para a gente observar mais uma destas ordens dada por Pedro a esses crentes. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 1, 2 e 3, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa ordem, mais uma das ordens dadas por Pedro a esses crentes, que deveriam corrigir e colocar em prática algumas coisas que eles estavam deixando a desejar, e talvez por conta da perseguição, dos sofrimentos que eles estavam enfrentando,
é que eles, observe o versículo 2, a ordem é: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Essa é a ordem dada por Pedro aqui nesse capítulo 2. Que eles desejassem ardentemente e fizessem isso como crianças recém-nascidas, que eles desejassem ardentemente o genuíno leite espiritual. O que Pedro quer dizer com essa ordem clara que ele dá a esses crentes, essa ordem direta dada a esses crentes? Desejai ardentemente. Perceba, meus irmãos, que depois dele dar essa ordem, ele explica isso usando o exemplo dos recém-nascidos. Dos recém-nascidos quando estão com fome. A ordem é explicada por Pedro olhando e usando o próprio sentimento, o próprio desejo de bebês recém-nascidos, desesperados por saciar a sua fome, desejosos de receber o leite materno. Da mesma forma como esses recém-nascidos desejavam o leite materno, esses crentes deveriam entender que era isso que Pedro estava ordenando que eles tivessem. Que eles desejassem ardentemente. Ou seja, da mesma forma que crianças desejavam e desejam receber o alimento por parte de suas mães. Só que isso é só para ilustrar aquilo que Pedro vai complementar, e está aí no versículo. Porque ele começa dando essa ordem: desejem, e não desejem de qualquer forma. Desejem de maneira ardente. Algo que arde o coração de tanto desejo, de tanto anseio, de tanta vontade. E é interessante porque foi traduzido aqui para o nosso português em duas palavras: desejai ardentemente. Mas no original a palavra é só uma. Mas em duas palavras foi necessário serem colocadas para que a gente pudesse entender um pouco mais do que Pedro está querendo que esses crentes fizessem. Não era um desejo qualquer, mas um desejo profundo. Um desejo que ardesse o coração deles. Um desejo intenso. E ele complementa. Primeiro ele ordena, depois ele vai usar uma ilustração para exemplificar, e por fim ele complementa ao dizer: eu desejo, na verdade, eu ordeno que vocês desejem de maneira ardente, como crianças recém-nascidas, o quê? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele se apropria desse exemplo, dessa ilustração, para poder aplicar algo que aqueles crentes deveriam fazer, exatamente como crianças tão pequenas têm, e que às vezes falta nos próprios adultos. Um desejo quase desesperador. Um desejo que a gente sabe, conhece, é tão intenso que o que resta aos recém-nascidos é abrir a boca e chorar. Porque ele deseja, ele precisa daquilo. A ordem, então, irmãos, que Pedro dá é: desejem de maneira ardente o genuíno leite. Não o leite físico. Não é sobre isso que Pedro está falando. Pedro não estava olhando para aqueles crentes e vendo eles, por causa das perseguições, muito magros. Porque talvez não tinha o que comer, ou porque talvez não tinha o leite para tomar. Não é isso. Aqui há algo ainda mais importante, um alimento ainda mais relevante, e esse alimento era o alimento espiritual,
Mas ele se apropria dessa ilustração para poder aplicar o mesmo desejo de crianças recém-nascidas àquilo que esses crentes deveriam também ter, não em relação a algo físico, mas em relação a algo espiritual. Desejem de maneira ardente o genuíno leite espiritual. Em outras palavras, meus irmãos, o que Pedro ordenou para que esses crentes fizessem é que eles tivessem esse mesmo desejo que crianças recém-nascidas têm, que eles tivessem isso pelas coisas espirituais, pelas coisas que não diz respeito apenas a esta vida, mas aquilo que preenche a alma, o espírito, o coração, essa necessidade que o homem tem e que ele busca de maneira desesperada em tantas coisas e que na verdade em coisas desta vida, mas que não preenche o profundo vazio que há no coração, no espírito, na alma deles. Era destas coisas que Pedro queria que eles fossem como crianças recém-nascidas. Que eles desejassem as coisas espirituais, que tivessem um desejo ardente, intenso, profundo, desesperador de certo modo. Em uma palavra, o que Pedro também estava querendo dizer, meus irmãos, para que a gente entenda, é que eles deveriam ter um desejo intenso pela palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem como seu autor o próprio Deus. E é nessa palavra que Deus se revelou como um ser espiritual, como um ser que ninguém pode contemplar, ao afirmar que Ele mesmo é um Deus é um Deus em espírito. E sendo um Deus em espírito, revela coisas espirituais para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito. Então Pedro quer que esses crentes, em outras palavras, pudessem ter um desejo intenso, não por saciar as necessidades, o desejo físico de se alimentarem, de comer comida física, mas pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus, que tem como seu autor um Deus que é espírito, um Deus que revela coisas espirituais, que somente por meio dessas coisas é que alguém pode ser alimentado e fortalecido no seu coração, na sua alma e no seu espírito. O Salmo 1, o primeiro salmo do livro dos Salmos, começa dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. É interessante, meus irmãos, que parece que, e na verdade não é um parecer, mas os judeus tinham como característica, acho que já falei isso aqui em algum momento, tinha como característica não só a repetição, mas a ilustração de coisas. E aí lá no Salmo 1, o que o salmista vai ilustrar a respeito dessa bem-aventurança, daquele que ama a lei do Senhor, daquele que se deleita naquilo que Deus revela como um Deus que é espírito, a respeito de coisas espirituais, que alimentam o espírito do homem, é que aquele que assim o é comparado como o quê? Uma árvore plantada próximo a águas. Qual é a ideia? De que aquele que se alimenta da palavra de Deus é alimentado em seu espírito, em sua alma, e ao ser alimentado, ele é fortalecido, ele é forte, como qualquer árvore é quando está próximo de águas. Pedro, então, tem como uma outra ordem para esses crentes, que eles
tivessem esse desejo intenso pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, que traz verdades que alimentam o espírito do homem. Esse homem que foi criado não só físico, mas alma, mas espírito. Esse ser humano, tendo sido criado como um ser espiritual também, é aquele que, como eu disse, anseia, necessita por coisas espirituais, mas só pode encontrar naquele que é espiritual e que revelou essas coisas na sua palavra. Mas eu quero avançar um pouco mais, irmãos, e observar com vocês que Pedro, quando diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, ele ordena para que esses crentes tivessem essa atitude, mas por aquilo que fosse genuíno. Então era um desejo intenso por coisas que ele já especificou, por aquilo que é espiritual, pela palavra de Deus que revela aquilo que é espiritual, que fortalece o espírito do homem, mas não algo corrompido, não algo que se misturou, não algo que foi contaminado, adulterado, impuro, irreal, falso, mas o oposto a isso. Não um evangelho adulterado, não um evangelho mentiroso, não um evangelho corrompido pelos próprios desejos do homem. E por que é importante destacar isso? E por que isso tinha importância para esses crentes, ao ponto de Pedro falar sobre isso? Porque nós temos, naqueles dias, e podemos olhar em outras cartas, várias menções de que naqueles dias a igreja era combatida. Ela era assolada por falsos ensinos, por falsos mestres, por falsos apóstolos, por falsos cristos, pregando um evangelho corrompido, mentiroso, falso, que diz oferecer algo, mas que na verdade não oferece, que diz ser o verdadeiro evangelho, mas que não fala de Cristo, e portanto as pessoas que davam ouvidos àquilo não eram verdadeiramente alimentadas naquilo que elas necessitavam. Pedro chama a atenção desses crentes para dizer: olha, vocês como cristãos devem entender que não importa se vocês estão sendo perseguidos, maltratados e sofrendo, não importa se vocês estão desejando e tendo anseio por viver grandes coisas, serem libertados da escravidão dos romanos, vocês têm que ter um desejo maior por aquilo que é ainda melhor, as coisas espirituais. A palavra de Deus, a mensagem do evangelho, as boas novas, não algo inventado, não algo misturado, mas o verdadeiro, o genuíno, o real, o puro evangelho. O evangelho sem mistura, sem contaminação, sem adulteração. A mensagem, o evangelho verdadeiro, pregado por Cristo, pelos discípulos e pelos apóstolos. É somente isso, meus irmãos, que faria com que esses crentes fossem alimentados e verdadeiramente fortalecidos no espírito. Muito mais do que serem fortalecidos no físico. Então, essa é a ordem. Crentes, a vida cristã vocês têm que ter desejo, anseio, mas um desejo ardente, algo que mexe dentro do coração, algo que pulsa as veias pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da cruz,
onde Cristo é o único Senhor e Salvador. E não há outro caminho a não ser Ele. Mas veja que no versículo 3, Pedro, de certo modo, apresenta por que eles deveriam ter esse desejo e essa atitude. Ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A ideia que Pedro aqui quis dizer é: vocês como crentes já tiveram a experiência de, por meio da palavra de Deus, por meio da mensagem da cruz, por meio do Evangelho, saber que Deus é bom. Bom porque Ele enviou Cristo e Cristo morreu pelos pecados de vocês, agora vocês são salvos. E Pedro já detalhou várias coisas nesse sentido aqui nos versículos anteriores. Todo o capítulo 1, Pedro vai detalhar sobre essa obra de Cristo Jesus na cruz, das bênçãos que Cristo alcançou por esses crentes. E aí Pedro está dizendo assim: olha, é justamente porque vocês já tiveram a experiência de saber o quão bom Deus é, porque Ele os salvou, é que vocês têm que continuar desejando, se alimentar e ter a mesma experiência. Me vem à mente, meus irmãos, a seguinte situação para a gente entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Do porquê que ele está explicando, por que eles devem ter esse desejo, essa atitude. A seguinte situação que vem à minha mente é quando uma criança que é criada por seus pais, para que eles demorem o maior tempo possível para não experimentar um doce bem açucarado, como eu sempre gosto de ilustrar, Nutella. E os pais fazem de tudo para preservar o seu filho, para que ele não tenha contato com aquele negócio. Porque é certo, preste atenção, é certo que no dia que o filho provar uma pontinha de Nutella, ele não vai querer mais deixar de comer. Nunca mais. Pedro, quando fala assim: se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, é a mesma coisa. É como se Pedro nos dias de hoje falasse assim: ei, crentes, vocês já experimentaram Nutella, não já? É muito bom. Continuem desejando comer Nutella. Porque vocês já tiveram a experiência por meio da palavra, do Evangelho, que revela Cristo, o seu amor, o quanto que Deus é bom. Desejem, continuem tendo esse desejo desesperador pelas coisas de Deus, por esse Evangelho que é vasto, por esse Evangelho que é profundo, por esse Evangelho que quando a gente encontra, entende, enxerga as verdades que Deus ali revela, você fica sem reação do quão maravilhoso é. Pedro, em outras palavras, está dizendo assim: crentes, não cometam o erro de ter experimentado o melhor pão da vida, da melhor água da vida, do melhor vinho da vida, do melhor pote de Nutella da vida, e não querer isso mais. Sejam como crianças que pela primeira vez tiveram contato com o leite materno, e aquilo marcou a memória deles, ao ponto de que eles sempre desejam tomar mais daquele leite. Essa que é a ideia do que Pedro está ordenando para esses crentes. Mas, irmãos, para isso, Pedro coloca duas que esses crentes deveriam fazer, que
que está em associação, que não tem como excluir uma coisa da outra. A ordem é: desejem a palavra de Deus, tenham um desejo grande, profundo, intenso, porque vocês já experimentaram dessa palavra maravilhosa, então desejem. Mas para isso, façam duas coisas. A primeira delas está no versículo 1, e a segunda delas está no versículo 4. O versículo 4 em diante nós vamos deixar aí para as próximas ocasiões, mas é só para vocês já ver que há essa estrutura no texto. No versículo 4, a segunda coisa que eles deveriam fazer para colocar em prática essa ordem que Pedro estava dando, de desejar a palavra de Deus de maneira intensa, veja aí, versículo 4. Chegando-vos para ele aqui é Deus. Mas nós vamos ver isso depois. Então é só para pontuar. Mas a primeira coisa que eles deveriam fazer para desejar ardentemente a palavra de Deus, versículo 1. Veja que o verbo está aí conjugado da mesma forma que no versículo 4. O versículo 4 então chegando-vos para ele. No versículo 1 despojando-vos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Para que eles então, que experimentaram da palavra de Deus, isto que foi maravilhoso, abriram os seus olhos, eles sentiram pela primeira vez um verdadeiro amor de Deus para com eles, deles para com Deus, continuem desejando experimentar disso. Fazendo o quê? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências. Ou seja, eles deveriam, obviamente, irmãos, colocar as coisas do coração, as coisas pecaminosas de lado. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é o que Jesus disse. O que é a vida cristã? A vida cristã é um caminho estreito, de porta estreita, que não dá para você carregar as coisas daquela antiga vida, elas têm que ficar para trás. O que Pedro está dizendo é: vocês como crentes, não importa as circunstâncias, vocês que experimentaram o quão bom é esse caminho, apesar de estreito e apertado, vocês precisam continuar anelando, desejando, tendo anseio, mas não trazendo consigo as coisas pecaminosas do velho homem, as coisas do coração pecaminoso. De maneira resumida, é o que Pedro está dizendo. O que significa a palavra despojar é isso. É tipo a ideia de tirar a roupa, a vestimenta. Tira. Coloque para fora. Coloque de lado. Tire, remova, se livre. De que coisas? De maneira específica, Pedro pontua algumas delas, que provavelmente eram algumas coisas que esses crentes estavam cometendo de errado. Maldade, mas não algum tipo de maldade, mas todo e qualquer tipo de maldade. Não só de maldade, mas de dolo, ou seja, de coisas enganosas. Não só isso, mas de uma vida hipócrita, de uma hipocrisia. Não só isso, mas invejas. Não só isso, mas toda sorte de maledicências. Ou seja, tudo aquilo que é pecaminoso. Coloque de lado. Se despojem disso. Vocês precisam fazer isso para ter desejo ardente pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus que vocês já tiveram experiência. Irmãos, faz todo sentido. Porque Paulo já lá em Gálatas havia dito que o crente é aquele que não é mais escravo do pecado. Porque agora ele tem o Espírito Santo na sua vida. E tendo o Espírito Santo, o que acontece? Carne milita contra o espírito contra a carne, ao ponto em que nós temos que alimentar o nosso espírito para que nós não façamos o que é o nosso querer, que é o quê? As coisas da carne. Então Pedro, em outras palavras, está dizendo assim: crentes,
Vocês têm que entender que a vida cristã significa um despojamento, um deixar de lado, um remover e se livrar daquilo que é pecaminoso, porque caso contrário, se vocês não fizerem, vocês vão alimentar a carne, vão enfraquecer o espírito, e ao enfraquecer o espírito, sabe qual que é o resultado? Eles se esqueceriam daquilo que eles já haviam experimentado. Nutella é bom demais. A mensagem da salvação, da cruz, é bom demais. A graça verdadeiramente basta. Tudo mais é comida que não é o melhor. É isso que Pedro está querendo mostrar e dizer para esses crentes. Vocês, como crentes, precisam deixar de lado essas coisas, para que vocês não esqueçam do que é o evangelho da cruz, que um dia vocês experimentaram, viram que é bom, maravilhoso, e, portanto, devem continuar desejando, querer experimentar as mesmas coisas. Essa é uma das coisas, despojar. E veja, meus irmãos, já vou adiantar aqui um pouco, tá? Com base no que eu falei de Gálatas, aonde nós, como crentes, temos duas naturezas, carnal e espiritual. Aonde dentro dessa realidade, ou a gente alimenta uma e se fortalece, enfraquece a outra, ou vice-versa. Então, se em Cristo o crente experimenta do evangelho, que é algo maravilhoso, ao ponto dele, então, poder continuar desejando isso, porque ele experimentou, por um lado ele tem que abrir mão das coisas pecaminosas, e por outro lado ele tem que se apegar às coisas espirituais. É exatamente o que a gente vai ver no próximo domingo, se Deus permitir, que está aí no versículo 4. Preste atenção, porque Pedro diz, chegando-vos para quem? Então, por um lado, eu me despojo das coisas erradas e pecaminosas, eu enfraqueço a minha carne, e por outro lado, o que é que eu faço? Eu fortaleço o meu espírito. Isso é óbvio. Mas a gente negligencia, a gente se esquece. Principalmente quando a gente é provado. Quando a gente é atribulado. Quando a coisa não está bem. Mas Deus, através da sua palavra, nos lembra. Ei, você lembra? Irmãos, é maravilhoso porque em Apocalipse, escrevendo a uma daquelas igrejas, foi dito, vocês precisam voltar e se lembrar do primeiro amor. Você se lembra? Como foi bom? Aqueles dias de deleite, de alegria, de eu quero montar uma barraca aqui nesse monte, porque está tão bom. Eu quero continuar orando, eu quero continuar lendo a palavra de Deus, eu quero continuar sendo ministrado, enxergando as verdades, os segredos, os mistérios do Evangelho, da palavra de salvação. O problema, irmãos, é que a vida vai seguindo. E o nosso amor já não é o mesmo. O problema é que, de certo modo, a gente vê aquilo que Jesus profetizou, muitas vezes sendo a nossa realidade. Porque Ele disse, nos últimos dias, o amor se esfriaria de quase todos. Meus irmãos, qual tem sido o nosso amor para com Deus? Para com aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz? Nós temos amado a Cristo, a mensagem da salvação, a vida eterna. Ou a gente está precisando orar aquilo que Davi orou no Salmo 51. Senhor, eu não estou despojando das coisas pecaminosas. Será, meus irmãos, que nós estamos vivendo em pecado e por causa do nosso pecado a gente está tendo que confessar e orar e dizer a Deus, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, porque o primeiro amor já se foi há muito tempo, eu esqueci.
Meus irmãos, será que quando nós pensamos, tem que ir na igreja, é mais um dia, é mais um culto, é mais um professor falando de mais uma coisa da Bíblia, ou a gente acorda empolgado? Hoje eu vou entender aquele negócio que eu não entendia. Hoje eu vou entender aquilo que o pastor falou que ia falar no outro estudo. Ô meus irmãos, tanto faz quanto tanto fez. Nada arde no nosso coração. A gente fala da morte de Cristo Jesus e para nós é como se não fosse nada. É pertinente, porque talvez o primeiro amor está precisando ser resgatado. Talvez a gente está precisando se lembrar daquela experiência que nós tivemos. Deus é bom. Deus me salvou. A graça de Deus me basta. Irmãos, algumas coisas para a gente aplicar e encerrar. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo, tenha o desejo ardente pela palavra de Deus, assim como vocês tiveram quando experimentaram pela primeira vez. É o que a gente precisa fazer. Trabalhar o nosso coração. Sei lá, orar. Mas esse desejo intenso precisa voltar a existir no nosso coração. E é certo, irmãos, que isso só vai acontecer se a gente despojar, se a gente deixar de lado as coisas do pecado que estão alimentando o nosso coração e nos fazendo não se lembrar mais daquele primeiro amor. Então a gente precisa desejar ardentemente, da mesma forma como, por exemplo, a gente tem aquele anseio, aquele desejo. Nossa, segunda-feira é o dia que eu tenho que jogar bola, não vejo a hora chegar. Aquele desejo, aquele anseio que nós temos por uma festa, aonde a gente vai comer muito. Por aquele aniversário que a criança não consegue nem dormir ou acorda já pulando da cama, perguntando, já chegou, já chegou, já chegou. Por uma viagem, por uma férias, que a gente está ansiando, mas não chega nunca. Você não vê o tempo passar para poder viver logo aquilo. É aquele anseio, aquele desejo que a gente tem quando a gente compra algo pela internet. Toda hora você vai no correio, olhar o código de rastreio para ver onde é que está. Mas nem saiu do lugar. Aí sai, está lá na cidade, lá onde o Judas perdeu as botas. E você não vê a hora de ter aquele aviso lá, a caminho do destinatário. E aí você cancela toda a sua agenda e fica lá na sua casa, perto do interfone, para quando tocar, você já está lá embaixo. Da mesma forma, é o que deveria estar no nosso coração pelas coisas de Deus, pela palavra, pelo evangelho, pelas coisas espirituais, em nome de Jesus. Desejo, anseio, alegria, uma grande vontade. Hoje é dia de ir na igreja. Segundo lugar, já falei, mas para pontuar, a gente precisa abandonar as coisas da carne. Meus irmãos, isso aqui é matemática. Ou a gente alimenta o espírito e enfraquece a carne, ou a gente fortalece a carne e enfraquece o espírito. Não tem outra coisa. Então, se eu preciso ter desejo pelas coisas espirituais, é óbvio que eu tenho que abandonar as coisas da carne. É óbvio que eu só vou ter desejo intenso pelas coisas de Deus se eu abandonar as coisas da carne. E aí a pergunta que cai é, o que a gente está precisando abandonar das coisas da carne? Eu sei algumas. E eu sei que eu não tenho avançado. E às vezes o meu coração não é tocado. Porque eu insisto
em abraçar e manter as coisas da carne muito perto. Só que o que Pedro está dizendo é, meus irmãos, o melhor alimento, a Nutella espiritual, é Cristo. Os outros doces não se compara. O que a gente está precisando abandonar? Terceiro lugar, não devemos nos esquecer do quanto é bom ler, ouvir Deus falando conosco. Ler e ouvir Deus falando conosco. De sermos alimentados por Deus. Você precisa trazer à sua memória aqueles dias áureos de uma vida espiritual que você teve um dia com Deus. Tem que desejar voltar aquilo de novo. Se lembre. Volte. Não se esqueça. Traga à sua memória. Mas a pergunta que a gente faz é, será que você tem tido ou teve experiências maravilhosas com Deus? Será? Se isso nunca aconteceu, é porque ainda Cristo não é Senhor da sua vida. Ele precisa ser. Para que ao ser, você tome da água, que você nunca mais vai ter sede. Para que você coma do pão, do qual você nunca mais vai querer comer qualquer outro pão. Então, se isso não aconteceu, que aconteça hoje, entregando a sua vida a Cristo. Se já aconteceu, não se esqueça do quão bom é. E por último, não devemos buscar ser alimentados espiritualmente com aquilo que não é verdadeiro. Lembra da palavrinha que Pedro aqui utiliza? Ele diz, desejem de maneira ardente no coração as coisas de Deus, o Evangelho, mas o genuíno, o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, meus irmãos, confronta, porque ele vai falar, você é pecador. A vida do crente não é um mar de rosa, não é prosperidade, não é só alegria. Mas hoje em dia, é esse que tem sido o evangelho oferecido por muitas pessoas e abraçado por muitas pessoas, porque é mais fácil de crer no evangelho assim, do que um evangelho que fala, você é um pecador. Você precisa mudar. Você precisa corrigir. Então não se contente, não permita ouvir um evangelho que não seja o genuíno evangelho revelado por Deus através de Jesus Cristo, por meio de seus discípulos e apóstolos. Isso que é a vida cristã. Coração está ansioso, ardente pelas coisas de Deus, muito mais do que pelas coisas dessa vida. Vamos orar? Naquilo que Deus falou no seu coração, abra os seus lábios, fale com Ele. Converse com Ele, para que em nome de Jesus, a gente possa experimentar, se for pela primeira vez, mas que seja, em nome de Jesus, esse amor incomparável. Para que se um dia experimentamos, possamos voltar a experimentar a partir de hoje, depois de amanhã, todos os dias, abrindo mão das coisas pecaminosas, mas desejando as coisas de Deus na sua palavra.
Vamos nos colocar todos de pé, fazermos a nossa oração final, suplicando a Deus aquilo que a gente precisa, mas agradecendo a Ele por aquilo que em Cristo a gente pode receber. Pai amado, nós queremos louvar e agradecer, porque o Senhor é amor, porque o Senhor demonstrou esse teu grande amor incomparável em Cristo Jesus, morrendo por nós pecadores, sendo nós pecadores e merecedores do teu amor. O Senhor nos tornou alvos, ó Pai, deste teu grande amor. Ó Deus, esse amor revelado em Cristo também foi revelado na tua palavra. Louvado seja o teu nome por tua palavra, que apresenta uma mensagem, ó Deus, que todos nós anseiamos, anelamos, desejamos desesperadamente. Que um dia tentamos, ó Pai, encontrar em coisas desta vida que nunca preencheram o vazio do nosso coração. Que, ó Deus, continua sendo a realidade de tantos outros, que, ó Deus, continuam sem ter o seu coração, o seu espírito preenchido, mas que pode ser encontrado em Cristo. Que, ó Deus, nessa noite, se porventura alguém que ainda nunca, Senhor, experimentou do teu grande amor, tenha experimentado por essa palavra do Evangelho que fala do teu grande amor. Ó Pai, e que a todos nós, conhecedores desse teu amor, possamos nos lembrar, voltar ao primeiro amor. Ó Pai, que o Senhor atraia-nos para as coisas do Senhor, nos afaste daquelas, ó Deus, que tem nos feito esquecer de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós. Ó Deus, eu creio que um dia nós experimentamos de que o Senhor é bondoso. Mas talvez, ó Pai, o nosso coração não arde mais, porque a gente se afastou. Porque, ó Deus, a gente tem amado mais as coisas que são menos importantes
do que aquilo que é o mais importante. Perdoa-nos, ó Deus, porque os nossos olhos muitas das vezes estão voltados para as coisas desta vida, não para a glória eterna que Cristo alcançou por nós, não para as coisas incomparáveis desta vida, que nada pode destruir, que nada, ó Deus, pode nos impedir de viver. Deus amado, que saiamos daqui com o nosso coração ardendo pelas coisas do Senhor, de fazer mais, de, ó Deus, como foi dito hoje pela manhã, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, de, ó Deus, abrir mão do nosso cansaço, para estar na terça-feira orando, para estar na quinta-feira, ó Deus, estudando, para estar no domingo de manhã aprendendo da Tua palavra, para estar no domingo à noite, ó Deus, ouvindo a palavra pregada, para que, ó Deus, sejamos alimentados durante toda a semana, para, ó Deus, na próxima continuarmos firmes e fortes, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, mas restaura o primeiro amor no nosso coração, a alegria da Tua salvação, porque isso nos basta. Isso é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa dessa vida. Ó Deus, obrigado. Que agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu grande amor manifestado na pessoa do Teu Filho, o Teu grande amor, ó Deus, bem como as comunhões e as consolações do Teu Espírito Santo que habita em nós, seja assim todos os dias da nossa vida, hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Se assente. Antes de encerrarmos, nós temos